Muito bom estar de volta aqui com vocês. Apresentando... Ai, meu Deus do céu. Mais uma vez. E aí, ferinhas? Como vocês estão? Sei que eu fiquei um tempo sem fazer vídeo, mas estou aqui de volta, tentando manter essa periodicidade. E vou trazer para vocês, em comemoração aos 80 anos de um dos personagens que eu mais gosto, que é o Batman. E eu venho trazer hoje 6 indicações de quadrinhos para vocês lerem e conhecer um pouco mais da história do Homem-Morcego. O Batman originalmente foi criado em maio de 39 pelo Bill Finger e pelo Bob Kane. A criação do Batman ela veio um ano depois da criação do Superman, que até então tinha sido um grande marco para a indústria dos quadrinhos. E o Batman ele veio num contraponto, sendo um homem normal combatendo o crime, diferente do Superman, que era um ser alienígena, dotado de força e tal. E ele veio nessa pegada mais pé no chão. Muitos heróis naquela época que foram criados, eles eram muito pé no chão, né? na era de ouro dos quadrinhos. Né? Era muito um lance mais noir, mais detetivesco, como o Batman em si foi criado. Tem muitas histórias decorrentes que vieram surgindo depois da criação dele, que teve alguns embrólios, tanto com a família do Bob Kane, do Bill Finger. O Bob Kane, assim, que foi um dos caras que muitos, depois que descobriram a história por trás da criação, tem um certo ódio e repúdio, porque ele excluiu durante um bom tempo a acreditação da criação do personagem do Bill Finger. Então você tem livros já que contam sobre essa parte da história do Homem-Morcego, né, por trás dos bastidores. Mas é inegável que o personagem ele está muito inserido na cultura pop hoje em dia. A gente já teve inúmeros filmes e inúmeros atores interpretando o Homem-Morcego. Ele é sempre um dos centros das atenções das histórias da Liga da Justiça, na própria DC em si. E hoje eu quero trazer para vocês algumas histórias que mudaram um pouco o sentido que o Homem-Morcego tem sobre os quadrinhos. A primeira que eu quero trazer para vocês é uma criação de 86, feita pelo Frank Miller e desenhada pelo Jason. Ele vem contar um Batman mais maduro, mais velho, um Batman que estava já há um tempo sem ser o Batman, né? Ele já estava há algum tempo, já tinha abandonado o manto do Homem-Morcego, mas se vê obrigado a retornar como Batman depois que o Coringa ele é libertado do Arkham, ele tem alta, volta vários índices de criminalidade, tem uma gangue que está assolando o Gotham, que se chama Os Mutantes, tem várias situações que vão acontecendo em Gotham, que parece que o que o Batman fez não surtiu nenhum efeito. Aqui a gente também tem o embate entre o Batman e o Superman, que é um embate maravilhoso, porque o Superman ele é enviado pela Casa Branca para dar um fim no Batman. E tem uma das frases mais marcantes dos quadrinhos, que é quando o Batman já está derrotando o Superman e ele fala para ele que ele se lembre da única vez que ele foi derrotado, das mãos do Batman sobre seu pescoço. E é muito marcante, muito impactante essa história. Aqui você tem a edição definitiva da Panini, que compila 3 edições do Batman, do Cavaleiro das Trevas. Você tem anos depois, o Frank Miller retorna com essa saga do Batman, do Cavaleiro das Trevas, com errei a parte 1 e parte 2. Droga. Só é parte 1 e parte 2. Não é a parte 3. O que foi? Aqui você tem o Frank Miller no auge, lá em 86, contando o Batman já mais velho, ele combatendo o crime, né, novamente, retornando a ser o Homem-Morcego, vê que a sina dele com as mortes dos pais ainda é muito latente, mesmo depois de 50 anos de vida.
ele ainda é assolado e atormentado por essa situação. Batman Cavaleiro das Trevas foi adaptado no segundo filme do Christopher Nolan. Tem muitas menções dessa HQ, assim como em Batman vs Superman também teve as menções, principalmente na luta do Batman contra o Superman. E Cavaleiro das Trevas ele é um marco. Cavaleiro das Trevas ele muda muito o status quo do Batman, que antes era muito mais... não tinha tanto impacto, né, nas histórias. Ele influencia muito o filme de 89 do Tim Burton. Essa versão também ela influencia muito na composição do personagem, do que ele é hoje, do que é hoje o personagem representa. Você tem a primeira parte, ela é muito mais impactante. Você tem momentos que o Batman está enfrentando a gangue de mutantes, que é a gangue que está assolando a Gotham City, e que o líder deles menospreza totalmente as forças policiais, a prefeitura, o próprio Batman, por ele já estar mais velho, ele fica brincando, zoando com a cara dele, velhote, por que você está aqui, porque não vai pro asilo. E é um Batman já muito mais velho, já mais vivido, e que não tá nem aí para a opinião pública, e que vai fazer mesmo tudo que tiver ao seu alcance. A próxima edição que eu quero apresentar para vocês é Batman, também Filho do Demônio. Aqui a gente tem um relacionamento do Batman com a filha do Ra's al Ghul, que é um dos maiores vilões do panteão do Batman, né, que é a líder da Liga dos Assassinos. E aqui a gente tem também um novo confronto do Homem-Morcego com o Ra's al Ghul, e também com mais situações dele de impedir uns ataques terroristas. É descoberto que a Talia fica grávida dele, do Batman, e o final da história a gente vê uma mentira sendo contada sobre esse filho que ele teria com a Talia, né, que ela acaba perdendo o bebê, né, mas vale muito a pena pela leitura. É uma que também tá, se você procurar em algumas listas de HQs do Batman, essa vai estar mencionada sim, tá? Porque é uma história muito impactante, que vale muito a pena ser lida. A próxima é... Depois do ano de 86, o Frank Miller foi convidado de novo pela DC a reescrever uma história do Batman. E ele foi convidado para escrever os primeiros anos do Bruce Wayne como Batman. Então aqui em Batman Ano 1, a gente tem o primeiro ano do Batman, do Bruce Wayne como Batman, e também a chegada do comissário do Gordon a Gotham City, que aqui nessa versão ele pede transferência para trabalhar em Gotham. O parceiro dele até questiona, pô, como é que você estava vivendo numa cidade muito boa, você vem para cá, na pior cidade do país para se trabalhar, onde o índice de criminalidade são elevadíssimos. E tanto o Gordon como o Bruce vai lidando como é que funciona a cidade de Gotham e o que eles têm que fazer para mudar a cidade. A gente tem aqui, assim que o Bruce retorna, ele se disfarça de um transeunte qualquer e vai ver como é que a cidade está se comportando, como é que é a noite de Gotham City. E ele acaba se envolvendo com um cafetão, né? E acaba quase sendo preso logo na primeira noite que ele sai para ver como a cidade funciona. Ele acaba levando um tiro, né? Mas consegue escapar e depois se aperfeiçoar para combater o crime em Gotham. Tem uma outra passagem também que é muito interessante, que está tendo um jantar. Esse jantar com os maiores criminosos de Gotham, né? Os de colarinho branco. E ele chega nessa festa e fala que eles já comeram demais dos recursos de Gotham e que agora ele está ali para trazer justiça a todo o mal que eles já fizeram com o povo e com a cidade de Gotham. Essa também é um quadrinho que é muito conceituado. Ele vai estar sempre também no top 10 das maiores histórias do Batman, que é esse reconto, né, dos inícios do Bruce Wayne como Batman. Também vale muito a pena a leitura. Tanto essa daqui como o Cavaleiro das Trevas,
esses dois quadrinhos, eles têm já adaptações para animação feita pela DC, né, pela Warner, que vale muito a pena também. É muito parecido, são poucas coisas que são mudadas dessa adaptação. Anos depois, um certo britânico foi convidado também pela DC a escrever uma história do Batman. Esse britânico foi Alan Moore. Ele escreve uma das maiores histórias já criadas para o Homem-Morcego, que é Batman Piada Mortal. Que aqui o Coringa, a gente tem um pouco do vislumbre de como era o Coringa antes de se tornar um dos maiores vilões, se não o maior vilão do Homem-Morcego. A gente vai ter hoje, esse ano, sendo lançado o filme Coringa, estrelado pelo Joaquin Phoenix, que tem muito, que provavelmente vai ter muito dessa HQ sendo inspirada, sendo adaptada, principalmente a parte de que ele era comediante e que vê que a vida dele não vai pra frente, e as pessoas têm escárnio dele como um comediante, que ele é um cara totalmente sem graça. E aqui a gente tem o vislumbre de como ele se transforma no Coringa. E o Coringa aqui ele tem como tese de que somente um dia ruim basta para uma pessoa cair, né? Cair em desespero, cair num sentimento de depressão e querer acabar com tudo ao seu redor. Vale muito a pena a leitura de Batman Piada Mortal. Essa daqui tá no top 5 de quadrinhos já criados para o Homem-Morcego e que eu indico muito essa leitura. Vale muito a pena, principalmente se você gosta e quer saber como é que era a vida do Coringa antes de ele se tornar o maior vilão do Cavaleiro das Trevas. Anos depois, já em 2012, a DC ela criou uma nova linha de quadrinhos para trazer novos leitores, já que você tem mais de 50 anos de publicações e quem quer ler um quadrinho hoje em dia, quer conhecer um personagem, não tem como ir atrás desse todo material. Então a DC ela criou a linha Terra 1. A linha Terra 1 reconta a origem dos seus personagens dos seus principais personagens. Nossa, quase não sai. Dos principais personagens da editora, como Batman, Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, tem do Titãs, né? Só que aqui no Brasil até então foi publicado o Batman Terra 1, Mulher Maravilha Terra 1 e Superman Terra 1. Estamos ainda na expectativa da Panini publicar o do Lanterna Verde, que até então é dita como uma das melhores desse segmento. Em Batman Terra 1 a gente tem de novo aquele recontada a história de como o Bruce perdeu seus pais, da origem da família da Martha Wayne, que a gente descobre que o nome dela é Martha Arkham, e que o Thomas Wayne, né, são as duas famílias que fizeram Gotham ser Gotham, né, que fizeram crescer a cidade. Então a gente descobre que o nome do Bruce aqui é Bruce Arkham Wayne. Ele é o herdeiro das duas principais famílias de Gotham. E aqui a gente descobre quem foi o mandante desse assassinato, né, que é um dos vilões do Batman. A gente descobre que vem acontecendo vários raptos de garotas durante a noite em Gotham. Então aqui tem um dos vilões que é um dos poucos mais subestimados do Batman, e que o Geoff Jones mais o Gary Frank traz aqui de uma forma bem interessante, que é o Homem Calendário, né? E a gente tem também que desde o início sempre houve uma inimizade entre o Bruce Wayne e o Harvey Dent, que é muito interessante também. Ela lembra um pouco também a adaptação que teve do filme do Christopher Nolan, que eles já se conheciam há bastante tempo, né? Então vale muito a pena. Aqui a gente tem uma outra origem também do Alfred, que o Alfred ele é um ex-militar, né, do MI6, mega treinado. Ele foi o mestre de treinamento do Bruce Wayne, né, de fazer dele o que ele se torna, que é o Batman. Tem nas primeiras missões que ele vai fazer, ele acaba se enrolando todo, o equipamento não funciona.
Aí ele acaba encontrando, conhecendo o Lucius Fox, que é muito importante, que também é outro personagem que está presente nessa adaptação do Christopher Nolan. E vale muito também a leitura. A próxima indicação de leitura do Batman, ela não envolve muito o personagem, né? Não tem em si o Batman, mas sim uma história real do Paul Dini, uma história real do Paul Dini, no qual ele sofre um assalto e é espancado brutalmente. E aqui ele conta como o personagem foi muito importante para a recuperação dele, né? Na época o Paul Dini trabalhava na série animada do Batman, que é uma das melhores coisas que já se foi feita com o personagem. E aqui ele conta como ele fez para ele dar a volta por cima da tentativa de assassinato que por fim que ele teve numa noite voltando de um encontro totalmente errado que ele teve, que ele tinha um sentimento por uma pessoa e essa pessoa não tinha esse mesmo sentimento por ele. E aqui ele vai contando desde a infância até o momento que ele dá a guinada na vida dele, como os quadrinhos e como o Batman foi muito importante para esse momento da vida dele. E a indicação extra que eu quero dar para vocês, ele está num quadrinho do Superman, mas que vale muito a pena também a leitura, que é em Superman Entre a Foice e o Martelo. Superman Entre a Foice e o Martelo, que é uma das melhores coisas que já se fizeram com o Superman. É escrito pelo Mark Millar, e aqui a gente tem um universo onde a nave do Superman cai na União Soviética. Ele é criado por dois velhinhos lá da União Soviética, né? E aqui a gente tem um embate do Batman russo, né? Que tem também sua família assassinada, mas, claro, de uma outra forma, de uma forma mais política. Eles eram ativistas contra o regime do Stalin. E esse Batman, ele cresce com o sentimento de querer acabar com a União Soviética e derrotar o Superman. É muito interessante o embate deles. O embate fica mais do meio pro fim dos quadrinhos que a gente tem, que o Batman aqui ele age de forma bem mais enérgica do que o Batman que a gente conhece. Ele monta atentados, faz assassinatos. Aí a gente tem essa narrativa muito interessante do personagem, né? Que vale muito também a leitura. Opa, tá valendo aqui antes. É muito boa essa indicação também, vale muito a pena. E claro, o Batman ele vai ser um dos personagens que vai ser mais explorado pela DC e pela Warner, que é um personagem que ele é rico em vilões. Tem muitas outras histórias que eu podia estar indicando aqui para vocês, como O Longo Dia das Bruxas, que é um outro clássico do Homem-Morcego. E você procurando, dar uma pesquisada, você encontra diversas outras indicações, diversos outros tipos de leituras, que vale muito a pena para conhecer cada vez mais o personagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica aqui essa indicação dessas leituras e também de algumas animações, como o próprio já O Cavaleiro das Trevas e o Batman 1. Também tem uma animação do Piada Mortal, Batman e Filho. São inúmeras adaptações já do Homem-Morcego que esse ano está fazendo 80 anos. Então espero que vocês tenham gostado, curtem, compartilhem esse vídeo e até a próxima. Tchau. Deve ter dado 18.